Boa noite, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, né, continuando o nosso curso de contabilidade de custos 1, tá? Nós vamos tratar um pouquinho dos componentes de custo, o que são eles, tá bom? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em ciências contábeis, tenho pós-graduação em controladoria pela FICAP, MBA em mercado financeiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que essa aula é relevante e prospectar esse material para mais alunos, tudo bem? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que são os componentes de custos, né, pessoal? O componente de custo, na verdade, ele se resume basicamente, né, nesses três itens aqui, tá? Materiais, mão de obra, gasto geral de fabricação. Então, o que é um componente de custo? Né? O componente de custo ele guarda uma estreita relação com a despesa. Tá? Então, por exemplo, a compra de um material de embalagem para uma indústria farmacêutica, por exemplo, é considerado um material. O salário da pessoa que trabalha no invase, né, na invase da indústria farmacêutica, o operador da máquina, que faz o blister, né, é considerado mão de obra. Tá? E todos os gastos que não têm relação com o salário, propriamente dito, nós consideramos como gastos gerais de fabricação, tá bom? Então, basicamente, por hora, o que você tem que entender é que os componentes de custo, ele basicamente se resume em três elementos básicos, que são esses aqui, tá? Que eu mencionei agora, tudo bem? Então, a princípio, você tem que entender isso agora, tá bom? Muito bem. Então, o que são materiais, né? Materiais são os insumos utilizados na fabricação de um novo produto. Então, esses materiais, ele pode ser basicamente uma matéria-prima, né, que um princípio ativo de um medicamento é considerado uma matéria-prima, o blister para acomodar o comprimido, né, que é quando você compra um remédio, você tira a caixinha, né, tira da caixinha o blister, né, com os comprimidos, aquele recipiente que acomoda os comprimidos é chamado de blister, tá? Isso é considerado um material de embalagem. Aquele alumínio que reveste o blister também, né? É considerado um material de embalagem. O cartucho, que é a caixinha onde acomoda os blisters, né? É considerado um material de embalagem também, tudo bem? Muito bem, então indo para o próximo slide, né? Classificam-se como materiais, basicamente, né, as matérias-primas, tá? Que são os materiais que entram em maior quantidade na fabricação do produto, por exemplo, a madeira na fabricação de uma mesa, a amildarona na fabricação de um medicamento para o coração, que é um princípio ativo, tá bom? Então, isso são exemplos de matéria-prima. Matéria-prima é aquilo que vem primeiro, aquilo que é o principal do produto que você está produzindo, tudo bem? Depois, nós temos ainda os materiais secundários, né, que são os materiais que entram em menor quantidade na fabricação dos produtos. Né, por exemplo, no caso da mesa, o prego, a cola, o verniz, são utilizados na fabricação da mesa. Tá? Os materiais de embalagem, por exemplo, né, são os materiais que são destinados para embalar os produtos, como o próprio nome diz, tá? Antes que eles saiam da área de produção. Então, um exemplo, papelão, uma liga metálica para embalar uma mesa. Então, quando você compra um painel de MDF, por exemplo, ele vem embalado numa caixa de papelão, muitas vezes revestido por um plástico, né? Então é muito comum isso, né? Isso é considerado um material de embalagem, tudo bem? E por último, e não menos importante, a mão de obra, né? Que são todos os gastos com o pessoal envolvido na produção industrial, englobando salários, hora extras, 13º salário, férias, encargos sociais, treinamento, alimentação e etc. Esses são os itens considerados mão de obra, tá bom? Considerados como mão de obra, tudo bem? O gasto geral de fabricação. Esse aqui, ele é um item muito importante para você entender a aula de hoje, tá? Os componentes de custo. Então, o que são os gastos de fabricação? Eles compreendem os demais gastos necessários para a fabricação dos produtos, como energia elétrica, o aluguel, a água, a depreciação das máquinas, etc. Então,
tudo aquilo que você não consegue alocar como mão de obra, classificar como mão de obra direta, ou mão de obra indireta, por exemplo, você considera como gasto geral de fabricação. Ele é considerado como gasto geral de fabricação, tá? E aí também tem outros conceitos que depois eu vou abordar mais à frente. Então você tem imagina dentro de uma fábrica, você tem o pessoal que trabalha diretamente na produção e o pessoal do apoio à produção. Vou dar um exemplo. Imagina uma indústria farmacêutica. Então, o pessoal que trabalha na envasadora, que trabalha na invase, né, que trabalha na embalagem, são considerados mão de obra direta. Eles estão diretamente no produto, atuando diretamente na fabricação do produto, tá? Do produto acabado, tá bom? No caso, né? E o pessoal do apoio, por exemplo, o departamento de manutenção, o departamento do controle de qualidade, a garantia da qualidade, são departamentos que eles não estão envolvidos diretamente na produção, eles prestam um apoio, eles prestam um suporte para a fabricação desses produtos. Então, por exemplo, o controle de qualidade ele é responsável para controlar a qualidade dos produtos. Então, eles tiram uma amostra do lote que está sendo produzido, fazem análises físicas e químicas para determinar a dureza, por exemplo, de um comprimido, determinar, por exemplo, a concentração, para saber se está tudo certinho com a concentração do princípio ativo, tá? E por aí vai, né? Então, esse tipo de gasto, ele é considerado como uma mão de obra indireta. Ele está indiretamente ligado à produção do produto, tá? Da mesma forma, os outros gastos que são indiretos, por enquanto nós vamos chamar de custo indireto de fabricação. Por exemplo, depreciação de um equipamento de manutenção, depreciação de um equipamento para fazer análise físico-química, por exemplo, nós vamos chamar de custo indireto de fabricação, tá? Então o salário do pessoal que presta apoio à produção, nós chamamos de mão de obra indireta. Os outros gastos que têm relação com a produção, mas de uma forma indireta, eu vou chamar de custo indireto de fabricação. Tudo bem? Então pode parecer um pouquinho confuso agora, mas não se preocupe que no decorrer do curso nós vamos aprofundar esse conceito, tá bom? Nota, nos primórdios, a hierarquia de valor na composição dos custos dos produtos fabricados era formada da seguinte ordem. Então você tinha materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Com o advento da tecnologia, as empresas passaram a investir pesadamente em modernos equipamentos e tecnologias. Esses investimentos são posteriormente repassados para o custo do produto, via depreciação e amortização, por exemplo, acenando para uma nova tendência. Então você tem materiais, gastos gerais de fabricação e mão de obra. Então essa nova tendência, houve a necessidade de você classificar também a parte indireta, né, de custos desses produtos. Então, a mão de obra indireta, como eu mencionei, e o custo direto de fabricação, tudo bem? Então, a seguir, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Para fixar um pouquinho todo o entendimento dessa aula, tá bom? E aí eu peço que você preste atenção na hora de resolver os exercícios, que vai ajudar bastante você a entender todo o conceito que foi passado por agora, tá bom? Muito bem, gente. Então vamos à resolução dos exercícios, tá? Da aula 4 de componentes de custos, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão aqui, quais são os componentes básicos na formação do custo industrial? Então nós aprendemos que os componentes básicos são matéria-prima, tá? Material de embalagem e gastos gerais de fabricação, tudo bem? A gente aprendeu que esses são os componentes básicos aí de custos, né? Então, é matéria-prima, materiais de embalagem e gastos gerais de fabricação. Esses são os componentes básicos, tudo bem? Cite 3 tipos de matéria-prima e as indústrias que a utilizam. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui, como exemplo,
Um exemplo de matéria-prima, farinha, né, para a produção de bolo, né, e a indústria que a utiliza, que é a indústria de bolo, indústria de fabricação de bolo. Fabricação de bolo, por exemplo, tá? Um outro exemplo é a amiodarona, né, que é um princípio ativo de um medicamento para o coração. Quem utiliza a amiodarona? A indústria farmacêutica. Farmacêutica, por exemplo, né? E a MDF, né, que é aquela madeira que é utilizada para fazer móveis, né, aquele compensado, né? A indústria moveleira. Indústria moveleira. Tá bom? Esse é um exemplo. São exemplos de matéria-prima e suas respectivas indústrias, certo? Cite 3 tipos de material secundário e em que produto são empregados. Então, por exemplo, a gente pode considerar na indústria de fabricação de móveis o prego. Tá? O prego é um material secundário utilizado na indústria de móveis, né? De móveis, por exemplo. Alumínio. Alumínio utilizado na indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, por exemplo, né? Então, aquele alumínio que reveste o blister é um exemplo, tudo bem? E uma terceira pode ser a cola, também na indústria de móveis. Indústria de móveis são exemplos, tá bom? Esses são exemplos de materiais secundários, tá? Esses 3 tipos de material de embalagem, em quais produtos eles são utilizados. Então, material de embalagem, por exemplo, o plástico de proteção, né, para embalar a mesa, né, que está sendo produzida, né, indústria de móveis. A mesa ela vem embaladinha, né, no papelão, no plástico, né, então esse pode ser um exemplo. O cartucho de papelão, que é aquela caixinha de acomodar o remédio, né, então indústria farma, né, por exemplo, e por último, farma, né. E por último, nós podemos considerar o verniz, né, o verniz na indústria de móveis. O verniz ele é utilizado para dar aquela proteção, o acabamento final no móvel. Também? Tudo bem? Muito bem, então, ao gasto com o pessoal envolvido na produção, denominamos o gasto com o pessoal envolvido na produção, nós denominamos como o que mesmo, pessoal? Como mão de obra. De obra. Tá? Mão de obra. Esse é um exemplo, certo? Além a última questão, além dos materiais e da mão de obra, temos os demais gastos necessários para a fabricação dos produtos. Como são denominados esses gastos? Esses gastos são denominados de gastos gerais de fabricação. Gastos gerais de fabricação. Ou seja, são todos os gastos que estão envolvidos com a produção e não podem ser classificados como mão de obra direta. Exemplo, depreciação, material de uso e consumo na fábrica, tá? Esse é um exemplo, energia elétrica, aluguel, tá bom? Então, esses são exemplos de gastos gerais de fabricação, tudo bem? Agora vamos para a última questão, tá? Para a última questão. Essa aqui é bem abrangente, ela é bem legal e aí você vai conseguir entender bem o conceito, tá? De cada um deles. Então eu fiz aqui uma legenda, né, para a gente poder se guiar e conseguir responder a questão
de forma precisa, tá bom? Então vamos lá. Então associe corretamente. Matéria-prima, MP, nós vamos marcar em vermelho, tá? Vamos deixar a área churada como vermelho. Material secundário será amarelo. Material de embalagem nós vamos pintar com a cor azul. Mão de obra direta, né? Mão de obra, nós vamos pintar com a cor preta e gás geral de fabricação com a cor verde, tudo bem? Então vamos lá. A primeira afirmação, compra de 3.000 sacos de farinha. Farinha para quê? Para a fábrica de bolo. Então nós estamos falando de matéria-prima. Matéria-prima. Deixa eu só pintar aqui. Tá trazendo esse carinha aqui. Pronto, agora vai dar certo. Então esse aqui eu vou pintar de vermelho, é matéria-prima, tudo bem? Pagamento de aluguel da fábrica. Isso é um gasto geral de fabricação, então eu vou pintar de verde. Vamos ver se vai dar certo. Deu certinho, verde. Muito bem, gasto geral de fabricação. Compra de 30 tubos de cola para a fábrica de móveis. Então, tubo de cola é um material secundário, ele não é a matéria-prima. A matéria-prima da fábrica de móveis é a madeira, certo? Então eu vou pintar de amarelo. Muito bem, viu que fácil, viu que legal? Depreciação das máquinas da fábrica. Depreciação é um gasto geral de fabricação. É uma despesa que não tem relação com a mão de obra direta. Então, eu vou pintar de verdinho. Gastos gerais de fabricação. Tudo bem? A próxima afirmação. Compra de 20 toneladas de cana-de-açúcar. Fábrica de bebidas alcoólicas. Tá? Então, cana-de-açúcar, ela, na verdade, ela pode ser considerada uma matéria-prima, tá? Porque ela vai passar por um processo de fermentação, né? Então, é a matéria-prima, onde vai gerar o melaço, tá? Então, aqui eu vou classificar como vermelhinho, tá? É matéria-prima, tudo bem? Pagamento de conta de água referente ao consumo da fábrica, gastos gerais de fabricação, verdinho. Compra de 5.000 caixas, fábrica de sapato. 5.000 caixas é uma fábrica de sapato. Então, se é uma fábrica de sapato, eu considero como material de embalagem. Tudo bem? Para acomodar, para embalar os sapatos, né? Pagamento de salários e encargos do pessoal da fábrica. Mão de obra direta. Então, vou pintar de preto. A apropriação da folha de pagamento referente ao pessoal da fábrica. Mão de obra direta. Compra de 10 toneladas de soja, fábrica de óleo. Então, o óleo de soja é feito com a soja. Então, é uma matéria-prima. Vou pintar de vermelho. Perceba que sempre tem uma relação com o produto final da indústria, tá? O que vai ser o seu balizador, né, para você conseguir classificar é justamente isso, tá bom? Pagamento, viagens, estadia de diretor industrial, gastos gerais de fabricação. Compra de 2.000 caixas, laboratório farmacêutico. Então, é um material de embalagem. Tudo bem? Compra de 5.000 metros de tecido, fábrica de roupa. É uma matéria-prima. Então, o tecido é a matéria-prima da roupa. Compra de 10.000 botões, fábrica de roupa. Também é uma matéria-prima, certo? A roupa você entrega por completo, com botão, com tecido. Aquisição de 50 maços de prego, fábrica de móveis. Então, é um material secundário. Pagamento do 13º salário do pessoal da produção. Mão de obra. Vou pintar de preto, certo? Compra de 100 litros de mel, laboratório farmacêutico. Isso é um material secundário, tá? Então provavelmente não está entrando não é uma matéria-prima de nenhum produto, tá? Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Compra de 20 sacos de amendoim, fábrica de rapadura. Então é uma matéria-prima. Aquisição de 10 toneladas de abóbora, fábrica de doce, matéria-prima. Compra de 5.000 saquinhos de papel, fábrica de alimentos, é um material de embalagem.
Aquisição de 200 carretéis de linha de confecção. É um material secundário. Compra de 1.500 kg de graviola, fábrica de suco, matéria-prima. Tudo bem, pessoal? Então, perceba que ao classificar o componente de custos, né, qual componente de custo você vai atribuir cada uma dessas afirmações, cada um desses eventos, isso tudo depende do produto final, o que a indústria vai entregar. Se for uma indústria farmacêutica, é o medicamento; se é uma indústria de móveis, é o móvel; se é uma indústria de sapato, é o sapato; uma confecção, é a roupa, tá? Então tudo depende disso, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, eu vou pedir mais uma vez para você deixar seu like, se inscrever no canal, tá? Para ajudar o YouTube a entregar essa aula para mais pessoas, tudo bem? Eu peço que, se você ficou com alguma dúvida, reveja a aula, assiste novamente, tá? Com mais tempo, tenta fazer esse exercício sozinho, depois você confere aqui com o gabarito, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.